um conteúdo tranquilo, espero que seja tranquilo, né? Vai ser para vocês. Bom, gente, continuando de tudo do que a gente estava falando, vocês estão ouvindo o pessoal conversando no fundo aqui, é a minha esposa, que está em outra reunião também. Aqui em casa a gente é uma central de aulas online. Ela lá, eu aqui e a minha filha depois ainda vai ter aula à tarde online também. Então, é um milagre que a nossa internet não caia. Muito bem. Vocês viram lá atrás, nós vimos lá atrás, aliás, o, os quatro elementos das artes gráficas, os quatro elementos fundamentais quando você está pensando em construir uma arte gráfica. Então, lembrando, né, quando você olha para uma tela, para um quadro, para uma foto, para um filme, você não está vendo pessoas, objetos, animais, cenários interagindo. Não. Você está vendo pontos, linhas, claros, escuros, cores, e tudo isso trabalhando para simular no seu cérebro a ideia de uma realidade, a ideia de pessoas, de animais, de cenários. Ok? Todo mundo lembra disso, né? Então hoje a gente vai dar um passo a mais nessa, nessa ideia de criação, que tudo que eu falei para vocês até agora é para vocês criarem, serem capazes de perceber a estrutura por trás das imagens. Então hoje a gente vai dar mais um passinho que está ligado principalmente à composição, mas também está muito ligado à arte já no cinema, na fotografia, nos quadrinhos e todas essas artes gráficas bidimensionais. Então, começo perguntando para vocês, pessoal, vocês sabem o que é ângulo e plano? Plano e ângulo? O que são planos e ângulos? Pensando de novo, né, em cinema, fotografia, essas coisas. Alguém se arrisca? Podem falar, gente. Estamos aqui para aprender. Vocês já ouviram falar em planos e ângulos no cinema, na fotografia? O que é um plano? Alguém me fale aí, vai, joga no chat. O que é um plano? Não, até agora, até essa semana que passou, Ok, ângulo. O Yuri falou ângulo. Então, o que é o ângulo? Hoje, a gente vai alimentar amanhã, a partir de amanhã, é responder as coisas semanalmente. O que é o ângulo? Principalmente as listas de perguntas. Então, vocês serem presentes no dia tal, e a partir de hoje, além dessa pergunta, vocês serem presentes. Joguem, pessoal. O que vocês sabem de ângulo e plano? Escreve uma frase que você mais marcou nesse ponto. Então, assim, Ok, a posição em que ela é tirada retratada. Muito bem, estamos no caminho. E plano? Isso vai fazer com que conte as notas não presencial também, tá? Isso não é uma questão minha, Thaís, do celular. Né? O Cefertec existiu, o Cefertec exigiu a criação desses questionários, exigiu que a gente instalasse... Ninguém se arrisca? Pessoal, quando a gente está falando, sim, plano é atrelado à perspectiva. Sim, sim. Não só a perspectiva, né? Como nós vamos ver já já. Quando a gente fala de planos e ângulos no cinema, na fotografia, mas você vai ouvir falar isso principalmente em cinema e fotografia. A organização de elementos na foto é a composição. Mas sim, para você compor, agora você vai usar planos e ângulos. Então, apesar do nome, né, e apesar de muita gente aí ter pensado na matemática, né, em superfícies planas, e no ângulo, naquela
coisas totalmente subjetivas, né? Como talvez vocês não lembrem, mas uma das coisas mais difíceis da gente aprender é ângulo. O que que é um ângulo? Porque você está falando de um negócio que se mede, é essa dobradura de duas retas. Essa é uma das coisas mais abstratas para se aprender. Então, se todo mundo aqui já sabe, já domina isso bem, já é uma grande coisa. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui para o que a gente tem que falar de cinema, fotografia e tal. Então, planos e ângulos é a forma como você vai fazer a sua composição. É a forma como você vai pegar os objetos, as pessoas, os cenários e montar eles para criar um determinado efeito ou não. Então, muitos filmes começam assim, mostrando uma cidade inteira, aí depois vai descendo a cidade inteira, vai para uma rua, aí vai para dentro de uma casa, aí vai para um cômodo das casas, aí mostra a cara de uma pessoa dentro da casa. Isso aí você está pegando um plano geral e está fechando, até chegar na cara da pessoa. Então, essencialmente no cinema, e deixa eu agora apresentar uma janela aqui. Peraí, tem alguém tentando entrar. Tá. Muito bem. Vamos lá, vamos tentar abrir aqui de novo. Abrir. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Sim? Beleza, então vamos lá. O que vocês estão vendo aí, eu peguei uma página da internet aqui que ela é muito bem didática, né? Muito mais fácil do que eu ficar montando. E ela já tem tudo, depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, plano no cinema, na fotografia, é a distância que você tem do objeto que você quer focar. Então, quanto mais aberto o seu plano, quanto mais longe do objeto que você quer mostrar na cena, mais coisas vão aparecer ao mesmo tempo. Então, essa primeira figura que vocês estão vendo aqui, ó, é um plano aberto. A gente tem, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, tem um carinha lendo um livro lá no fundo, só que tem a escada aqui do lado, tem um outro cômodo aqui à direita, tem umas cadeiras jogadas aqui, tem a janela. Tudo isso está concorrendo com esse sujeito lendo o livro. Então a gente não vai focar nele. Nesse esquema de claro e escuro que aparece aqui, ó, a gente vai ficar muito mais preocupado, nossa atenção, aliás, vai se voltar imediatamente para a janela. Aí depois vai rodear todo o ambiente até perceber que esse cara está aqui. Então, o plano aberto, ele serve para você dar, assim, uma ideia para o seu observador que tem um monte de coisa ali. Você pode usar para localizar o observador, o telespectador, seja lá quem for que estiver assistindo, né, estiver vendo, para localizar ele no lugar. Então, nós estamos numa sala gigante aqui no escritório, não sei. Aí você vai aproximando a câmera, ou observador, né, do objeto a ser focado. Muito bem. Então, você vai ter o plano médio. No plano médio, ó, você saiu desse plano aberto e está se aproximando. Está se aproximando. Tá menos coisas agora na tela concorrendo com o personagem principal aqui, que aparece, que é o cara lendo o livro. Ainda tem um pouco da mesa, ainda tem um pouco da janela, mas você já chama, a figura humana já chama a sua atenção. Muito bem. Aí você vai aproximando mais, aproxima mais, aproxima mais. Você vai ter o plano fechado.
que é bem na cara da pessoa. Lembrando, e isso é importante, que essa ideia de plano e ângulo, depois que a gente vai ver, está tudo relacionado com a figura humana. As composições, 99% das composições que os seres humanos criam é sobre outros seres humanos. Então, se pensem nisso, né? Quando você pensa em quadrinho, em quadros, em aqueles quadros que a gente analisou da Renascença, tá tudo apresentando seres humanos no final das contas. Então, todas essas técnicas, todas são técnicas mesmo, né? São feitas para pensar em como apresentar da melhor forma possível e com o efeito que você deseja seres humanos, ok? Continuando. Peraí, tem um celular tocando aqui. Deixa eu tirar menos barulho aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. Não tem como diminuir o barulho aqui, mas espero que não esteja atrapalhando aí para vocês. Então, quanto mais você vai fechando, voltando, mais fechado é seu plano. Quanto mais próximo da tela, quanto mais próximo da lente, mais próximo é o seu plano. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tá, então eu vou continuar. Suponho que está todo mundo entendendo. Então, pessoal, agora vamos falar dos nomes desses planos. Então, de novo, a ideia de plano é o quanto você consegue mostrar numa tela bidimensional. Quanto mais aberto, mais coisa você mostra. Você pode fazer até um plano que mostre uma cidade inteira, que mostre o planeta Terra inteiro, ok? E ao mesmo tempo, você pode ir se aproximando, aproximando, aproximando tanto que você vai apresentar, vai dar um detalhe tipo na ponta do dedo de uma pessoa, assim. Então, muito bem. Então, esses planos, eles têm nome, né? As pessoas, se convencionou dar nomes para eles conforme vai se aproximando. Então, primeiro de tudo, a gente tem o plano geral, que vocês estão vendo aí na telinha. O plano geral, ele mostra um ambiente, né? Ele mostra bastante coisa e junto vai mostrar uma outra pessoa. Também pode não mostrar ninguém, mas esse é o tal do plano geral, é o mais aberto de todos. Quer dizer, você poderia abrir mais assim em termos do que poderia ser apresentado, né? Como eu falei, você poderia mostrar uma galáxia inteira aqui, mas se chama plano geral justamente porque ele apresenta muita coisa. É muita coisa para prender a atenção da pessoa. Depois a gente tem o plano de conjunto, que é um pouco menor que um plano geral, mas a ideia principal dele é você mostrar pelo menos duas pessoas no plano, ok? Nesse caso aqui nós temos três pessoas, ó. Uma aqui à direita, uma no centro, uma à esquerda. Lembre-se da ideia de composição, da simetria, está sendo usada aqui, ó, está criando uma tensão nessa cena que está mostrando. São dois personagens simétricos, ó. Eles estão frente a frente e o cara no meio. Mas então, o plano conjunto, ele vai ter essa característica de ser um pouco menor que um plano geral, mas ele tem que mostrar pelo menos duas pessoas. A gente vai ter o plano médio. O plano médio vai mostrar apenas uma pessoa e vai se aproximando cada vez mais. Cada vez menos espaço em volta da pessoa. Mas percebam, ó, que a cabeça da pessoa e os pés estão aparecendo por inteiro. Não teve corte aqui, ok? Aí vamos aproximando cada vez mais. Aqui já é o plano americano. O plano americano é quando você focaliza
pessoa do joelho para cima. Então vai aparecer todo o corpo da pessoa, menos a canela e os pés, ok? Aqui, ó, ainda assim continua havendo um espaço em cima da cabeça da pessoa, de modo que é perfeitamente possível saber que é, tipo, que a pessoa não tem um chifre aqui, né, subindo na ponta da cabeça dela. É uma cabeça humana normal, ok? Aí a gente vai aproximando mais. Aí você já tem o primeiro plano. Alguns lugares vão chamar de meio primeiro plano, outros juntam o meio primeiro plano e o primeiro plano. Mas aqui a gente tem o meio primeiro plano, ó. Você mostra a pessoa da cintura para cima, continua mostrando o rosto da pessoa. No Ocidente, pessoal, nós temos essa cultura, essa forma de enxergar o ser humano que valoriza especialmente o rosto. Então, se você vê o rosto de uma pessoa, você vê tudo da pessoa. No Oriente, no leste asiático, para ser mais específico, né, no Japão, o leste da China, é diferente. O corpo inteiro da pessoa é a pessoa. Então, é tão importante quanto se ela está sorrindo ou não, é se ela está agitando o corpo, dançando, mancando. A relação com o corpo lá é outra. Mas aqui no Ocidente, não. A gente tendeu, ao longo dos séculos, a valorizar a cara das pessoas. É o rosto que importa. Não interessa se a pessoa estiver sambando, se ela estiver com a cara fechada, a gente vai achar que ela está brava. Ou se ela estiver com uma cara que nós entendemos como fechada, ela estará brava. Então tem um. Por isso que tem tantos mal entendidos no Ocidente, né? Sobre o que uma pessoa está pensando ou não. Mas vamos lá, continuando. Depois a gente vai ter o primeiro plano, que nessa nomenclatura que eu estou mostrando para vocês, é do peito para cima. A gente chama de busto também, né? Que é o que mostra essa parte. É isso que está mostrando, a minha cara está mostrando para vocês agora. É aqui, da metade do peito para cima. Mas ainda assim, está mostrando o cabelinho da pessoa aqui, ó. Aí, finalmente, a gente vai para o close, o famoso close-up, em que mostra o rosto da pessoa. E ao mostrar o rosto, pode, nesse caso, cortar uma parte do rosto da pessoa. Aqui você está focando principalmente nas expressões faciais dela, ok? E por último, como eu falei, a gente vai ter o plano detalhe, que é o mais próximo de todos, vai aproximar bastante, assim, vai focar em um ponto específico, que pode ser da pessoa, como é nesse caso, mas pode ser numa flor, numa pedra, num passarinho, ou melhor, num pedaço do passarinho, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Sim! Não! Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Vocês já repararam nesses planos no cinema, nas fotos? Vocês já perceberam como isso afeta a percepção de vocês das novelas, nas séries? Percebam que quando são séries muito paradas, séries mais de romance, assim, quase sempre os personagens são apresentados da cintura para cima. Muito close. Eu vou falar de ângulo daqui a pouco, né? Mas, tipo, quase sempre assim, todo mundo mostra pertinho. Quando é filme de ação, aí é muito plano geral, plano aberto, mostrando o corpo inteiro, meio plano, mostrando o corpo inteiro da pessoa correndo. Então pensem nisso, se vocês querem criar um efeito na foto, no filme de vocês, é fundamental pensar no plano. Imagina que você está fazendo um filme de ação. Eu vou fazer uma ação agora aqui, ó. Vocês não estão vendo meu braço mexendo aqui. Eu estou brigando com o cara e vocês só estão vendo a minha cara.
Então, o plano é fundamental quando você quer passar alguma coisa, alguma mensagem no cinema, ok? Pensem, lembrem-se disso, é importantíssimo a questão do plano nas fotografias, no cinema, em toda a arte gráfica bidimensional. Deixa eu ligar a bateria aqui que vai acabar. Cadê a bateria? Hadouken! Muito bem. Temos energia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar de alguma cena que tenha visto no cinema, numa novela, e que tenha agora se tocado? Nossa, realmente, quando eu vi tal cena, eu não tinha pensado nisso, faz muito mais sentido agora. Alguém viveu alguma situação dessa? Está lembrando nesse momento de alguma situação dessa? O louco, Velozes e Furiosos é isso aí, por isso daí, velho. Não, Velozes e Furiosos é plano geral o tempo todo. É aqueles plano aberto, mostrando os carros correndo, a cidade inteira de cenário, e aí dá aqueles focos só como é que é o nome do personagem lá? Bom, tem o personagem lá, O Toretto, né? aí mostra, vai ser sempre a cena, tipo um meio plano, cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui qual que vai ser. Vai ser sempre um meio plano, ou um primeiro plano, um meio primeiro plano, com o cara dirigindo, mostrando as mãos do cara, né, pegando no volante, pegando no câmbio, às vezes algum close, algum plano fechado algum plano detalhe, aliás, no pé do cara apertando o acelerador. Então, os planos, eles vão sendo jogados. Você, observador, vai sendo jogado para lá e para cá. Você vai sendo obrigado a ver o que o cara quer que você veja. Só que há prazer nisso, né? Só que a pessoa gosta, as pessoas querem ver isso. Então, tem tudo a ver com o plano. Alguém falando, Emily falando, eu só vejo o filme. Se o filme é bom ou ruim, nunca reparei essas coisas. Então, você nunca reparou essas coisas porque elas já são feitas para você reparar inconscientemente ou para você não reparar. Só que pensem nisso. Por que que o filme era ruim? Talvez porque durante uma cena romântica, ao invés de focar nos personagens assim, oh, eu te amo, oh, eu também te amo. Não, focou nos caras lá longe, assim, oh, eu te amo, oh, eu te amo, lá longe pra caramba. Aí, tipo, nossa, que bosta de filme, nossa, cadê a emoção? Eu não tô vendo a lágrima saindo do rosto da pessoa, a pessoa tá muito longe pra eu ver a lágrima saindo, entendeu? Talvez o filme ruim foi ruim por causa disso. Então pensem nisso. Vamos lá, gente. É verdade, vocês dão risada. Muitas produções de cinema fracassam porque não prestaram atenção nos planos. Vamos lá, agora a gente vai falar de ângulo. Quando a gente fala de ângulo no cinema, nos quadrinhos, é sempre assim a posição da câmera. Então, no primeiro momento, a gente falou, no plano, a gente fala do quanto a câmera consegue mostrar. Agora a gente vai falar do lugar onde ela consegue mostrar. Então aí você vai ter os planos os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Vamos falar aqui dos ângulos verticais primeiro. Ó. Você vai ter o ângulo normal, em que você observa a pessoa da altura dos olhos dela, né? Você vai ter o plano plongé, essa palavra vem do francês, que significa essa ideia de olhar algo por cima. Você
é um observador que olha por cima as coisas, ok? Então, vocês olham aqui, olham por cima. Por que que o povo adora tirar selfie por cima, gente? Todo mundo tira selfie assim. Falam que é para engordar menos, né? Mas não é só isso. Bom, vou deixar vocês pensando nisso. Por que que as pessoas tiram foto, selfie, de cima para baixo? Enquanto isso, eu vou continuar mostrando as coisas aqui. E aí tem o plano contra-plongé. O plano contra-plongé é o contrário, é você filmando de baixo para cima. Ainda bem que a minha câmera se mexe aqui, ó. Esse é o contra-plongé. Ok? Então, a câmera, ela vai vir, ela vai apresentar a imagem de baixo para cima. Não é só para não pegar a papada gorda. Muito bem. Então, quando a gente fala de ângulo na vertical, você vai ter essas três possibilidades. Na horizontal, você também vai ter o ângulo frontal, ok? Ou seja, a pessoa está sendo vista, a ponta do nariz da pessoa está apontando diretamente para a tela ou diretamente para o observador, ok? A gente vai ter o plano 3/4, onde a pessoa, o rosto dela está no ângulo de 45 graus, igual a mulher aqui está aparecendo. E por último, aliás, por último não, por penúltimo, você tem o plano de perfil, ok? No plano perfil, obviamente, né? Você está vendo a pessoa de perfil. Ainda tem o chamado plano nuca, plano de nuca, em que você vê a pessoa por trás. Ao fazer isso, você também consegue ver tudo que esse personagem, que essa pessoa está vendo. Então, isso aqui tem muito jogo, né? A famosa terceira pessoa nos jogos. Isso aqui, cada um desses planos, e agora eu vou explicar um pouco melhor, né? Eles causam um efeito na gente. Também não é à toa que você usa um ou outro. Não é à toa que você filma a pessoa de cima, de baixo. Se for uma pessoa fraca, uma pessoa pequena, quase sempre ela vai ser filmada de cima. Se for uma pessoa forte, ou você quer dar mais força para essa pessoa, quase sempre você vai filmá-la de baixo. Então, ó, uma coisa, deixa eu parar a apresentação aqui só. Apesar que vocês estavam me vendo, né, a minha carinha ali, mas vocês estavam me vendo. Mas, ó, uma coisa, deixa eu estufar o peito aqui também, né? Uma coisa é olhar eu daqui, ó. Tipo, olha que cara grandão, né? Amedrontador. Outra coisa é vocês olharem de baixo aqui, ó. Olharem de cima de mim. Olha como eu sou fraquinho. Então, pessoal, o ângulo. Por que que as pessoas tiram selfie de cima para baixo? Não é só para aparecer menos a papada, mas é também por causa disso, porque nós temos essa tendência, que nós somos condicionados a isso, né? De quando olha para uma coisa menor, uma coisa mais baixa, um cachorrinho, uma criancinha, a gente tende a ter mais ternura por aquela coisa. Oh, e um cachorrinho, oh, e um bebezinho. As pessoas olhando de baixo assim para cima, elas tipo vão falando, olha como eu sou fofo, ó, como eu sou fofinho. E aí você vai gostar mais também. Então não é só pela gordura, mas é também por esse efeito que você causa nas pessoas. Além de ter muitos outros efeitos, né? Vamos voltar aqui para a tela para eu continuar falando para vocês. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida? Algum comentário? Tá aparecendo não o quê? Pessoal, coloque os nomes de vocês aí no chat também. Antes que eu esqueça, coloquem os nomes de vocês.
para eu saber quem esteve presente. O que que não está aparecendo, o Guilherme? Fala no áudio aí. A câmera, professor, na hora que você estava mostrando os ângulos, não estava aparecendo. Ah, eu não estava aparecendo? Para mim aqui não. Eita. Mas a minha imagem não estava aparecendo? É, Tá sim. Puxa vida, você Então, aqui. perdeu a minha performance então, hein? Nossa. então era minha internet. Poxa, que pena. Não, eu estava falando desse efeito, quando você... Deixa eu fazer rapidinho de novo aqui. Quando você faz de baixo, ó, tá vendo eu agora? Tá branco para mim, professor. Uai, que estranho. Mas os outros estão vendo, né? Vocês, todo mundo tá vendo. Sim, sim. Ué, poxa, então é o seu aparelho aí, ó. Deve ser a internet. Vou tentar entrar e sair de novo. Beleza. Tá, bom, pessoal. Enquanto o Guilherme tenta lá, vamos continuando aqui. Mas o que eu queria falar para vocês é essencialmente isso. Você tem, então, com esses usos dos planos e dos ângulos, tanto o ângulo na horizontal como na vertical, você pode criar muitos efeitos psicológicos na pessoa. Lembrando novamente, né, quando você pega planos abertos, você ajuda a narrar. Lembre-se sempre que fotos, cinema, novela, é tudo narrativa. Você está contando uma história. Quando você tem planos muito abertos, um plano geral, um plano conjunto, cadê? Plano geral, plano conjunto. Você está falando para o seu observador, você está ajudando ele, aliás, a visualizar tudo que precisa ser visualizado antes. Então, nessa cena que está aparecendo aqui agora, eu já sei que são 3 personagens, eu já sei o ambiente onde eles estão, então eu já estou esperando, eu já posso esperar que vai acontecer alguma coisa envolvendo esses 3 personagens. Eles não estariam aqui à toa, ok? De novo, lembrando o filme ruim. Talvez esse filme ruim, ele foi ruim justamente porque ele não pensou nisso antes. Ele não deu um plano geral mostrando qual seria o cenário, qual seria a pessoa que estaria nesse cenário antes dessa pessoa começar a agir, antes dessa pessoa começar a falar. E acontece mesmo isso. De repente você está vendo um filme, do nada aparece um personagem novo que desarruma tudo, desalinha tudo. Ou então, de repente, os personagens principais estão andando, aí de repente eles estão em outro cenário e ninguém explicou por quê. Então, tudo isso faz parte da narrativa. E tudo isso passa pelos efeitos dos planos e dos ângulos. Como é que a gente trabalha eles em conjunto? Ó, tem exemplos aqui também. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó, é o plano americano. Poderia ser um plano conjunto também, mas ele chama americano porque mostra as pessoas ó, do joelho para cima. Contra plongé, ou seja, está vindo filmando de baixo para cima. E um quase perfil. Está quase mostrando as pessoas de lado. Está entre um perfil e um frontal. Aliás, um perfil e um 3/4, aliás. Aqui, ó, a gente tem um meio primeiro plano, que também poderia ser um primeiro plano, né? Um contra-plongé de novo, porque está indo de baixo para cima. E um perfil 3/4, que agora mostra o rosto da pessoa em 45 graus. Aqui mostra um contra-plongé 3/4 também, só que mais perto do rosto da pessoa. Aqui é um primeiro plano. Aqui a gente tem um perfil, ó, agora está vendo a pessoa de cima. Então, é um plongé. E um primeiríssimo plano, que também é chamado de close-up. Esse é o famoso close, né? Aqui a gente tem um meio primeiro plano de novo, porque mostra as pessoas da cintura para cima, da barriga para cima, olhando de cima e olhando de perfil.
talvez nessa cena aqui não fique tão clara a diferença, mas percebam, vamos tentar comparar essa cena aqui, que está aparecendo agora, com essa cena, ó, uma vista de baixo e uma vista de cima. Embora que não é muito bem de cima também, né? Mas percebam, ó, que aqui é tipo o duelo de gigantes, né? Elas vão se atacar aqui. Aqui tá mais para a mulher da esquerda, ela tá tirando vantagem, ela tá levando vantagem aqui. Então tá mais para que a mulher da direita vai levar uma surra. Já não tem mais uma igualdade, já não tem mais uma possível igualdade como tem nessa cena. Então, a altura da câmera, ela está afetando a nossa percepção do que pode vir a acontecer depois. Por último, a gente tem aqui um primeiro no plano, ou um close, né? Na altura dos olhos e em 3/4. Nesse plano, não tem como você ter essa comparação de tamanho que você tem nesse meio primeiro plano, que também é um plano conjunto, né? Não tem como, ó, não tem como você saber. Imagine uma cena de luta em que você só tem o rosto das pessoas aparecendo o tempo todo. De novo, como é que você vai saber qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco, qual que é o mais alto, qual que é o mais aparenta ser o mais habilidoso? Não tem como. Então você tem que pensar, então, se você quer dar uma vantagem de força para alguém, vai fazer diferença se você filmar de cima, de baixo, do lado, você pega o melhor, o famoso melhor ângulo, né? Eu fico melhor quando eu tiro foto da esquerda, quando eu tiro foto da direita. Tem, os homens não reparam muito nisso, né? As mulheres reparam demais. Tira foto desse lado meu aqui, ó. Aí só quer tirar foto do lado direito. Ou ao contrário, né? Não, só tira foto desse lado. Não gostei. Por quê? Porque, sim, isso afeta a nossa percepção. E nós mesmos somos afetados pela percepção do nosso corpo em determinado ângulo, em determinado plano, aparecendo com mais gente, aparecendo com menos gente, ok? Então, reparem nisso nos próximos filmes e novelas que vocês virem, porque isso faz diferença. Muito bem, gente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ok? Sim. Não? Querem comentar alguma coisa? Tudo certo? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Era para ter sido um pouco mais rápida, né? Mas eu me empolguei aqui nas minhas performances, então acabei mostrando. Bom, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Prestem atenção, não vai ter atividade essa semana, mas prestem atenção a partir de agora, quando vocês virem os filmes, virem as séries que vocês gostam. Percebam essas relações entre quando uma coisa, se a cena é de romance, quais planos estão sendo usados? Se a cena é de suspense, quais planos, quais ângulos estão sendo usados? Prestem atenção, porque existe uma relação psicológica, existe uma relação direta, aliás, entre o psicológico e os planos e ângulos que estão sendo usados. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa semana e bom feriado para vocês aí. E a gente se fala semana que vem. Adriano, pode entregar ainda a Mona Lisa? Pode entregar a Mona Lisa. Tem até Tô hoje, né? fazendo aqui, mano, tá complicado, tá complicado. Sem criatividade nenhuma. Eu queria fazer ela escorrendo, só que é muito trampo. Tô aqui desde ontem, já faz umas 3 horas. Tá pior que a da bandeira. Mas é isso aí. Você Então, vai beleza, então. conseguir. Você vai conseguir. Sei que você vai. Ô, louco, então tá jóia. Valeu, Adriano. Abraço. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo aí. Falou. Até mais, José.